Olá, Correia, Olá, que tudo bom bem? ter-te aqui connosco. É um Então, gosto. ok, a também. sério. Obrigado pelo convite. Nada, é mesmo um gosto. Olha, então se calhar vamos começar assim pelo princípio. Vamos recuar até ao final do ano de 1982 e eu queria que tu me falasses um bocadinho como é que surgiu a ideia de criar a Costa de Prata. Bem, a ideia de criar a Costa de Prata não foi minha. Foi a Costa de Prata, um grupo de samba na altura, foi o Walter, que era brasileiro. Era brasileiro e português, né? E ele como veio com essas manias do Brasil, né? E então pôs-me também o bichinho e na altura queriam criar um grupo de carnaval, né, com o pessoal que era de Bolga, que eram os metralhas. Como não conseguiram entrar, então ele surgiu a ideia, por que não formarmos aqui um grupo de sambazito para ir a tocar para os grupos de carnaval. Na Certo. altura. E andámos ali a batucar um bocadito, fomos fazer essa proposta à Comissão de Carnaval. Tu e o Walter? E volta, Certo. e se calhar já o Guilherme e com outros, Sim, né? amigos ali, alguns amigos. Portanto, os que faziam parte desse grupo de amigos, digamos assim, e fomos propor a situação. E a Comissão de Carnaval foi assim um bocado de nariz para o lado, será que não? E então fez-nos fazer provas sério? naquelas iniciativas que haviam antes do Carnaval. E uma delas foi um cicloturismo carnavalesco. Olha, vês, não sabia nada disso. Exatamente. Então, o que é que nos puseram? Puseram-nos em cima de um caminhão do lixo, que antigamente era de caixa aberta. Pois Estava claro. limpinho, mas era do lixo. E fomos lá em cima do caminhão, sentadinhos, a tocar para os ciclocarnavalescos por ali fora. E já foi um sucesso nesse dia. E pronto, sim, gostaram? as pessoas gostaram, batucada, e Batucada, vamos claro. embora. Depois, as provas seguintes, era o Dia do Rei, a chegada do Rei, essas coisas todas. Carnaval infantil, talvez? Não? Ou ainda não? Não. Não me Foi lembro. mais tarde? Não lembro do Carnaval Infantil nessa altura. E pronto, foi aprovado e mesmo assim, no domingo de Carnaval, pusemos atrás do último grupo. Portanto, Aí sim, se ainda não tínhamos muitos créditos, Certo. digamos assim, puseram atrás do último grupo. Se fizerem as neiras, estão lá no fim. Já ninguém conta. E fomos atrás das Barulhentas, que na altura, por acaso, era o grupo de carnaval da minha esposa, da A minha sério? mulher. Vês, curioso. E pronto, desfilámos no domingo e foi sucesso. Pois, claro, as pessoas Foi adoraram. sucesso, todos os grupos queriam que a gente fosse tocar com eles na terça-feira, não houve hipótese e havia um grupo que tinha muito peso na altura do carnaval, que era os Hippies, Sim. que eram os que iam mais abrasileirados Era. todos os anos, portanto, que era um grupo já com uma certa... Um prestígio. Um certo prestígio. Certo. certo prestígio e algum peso no carnaval. carnaval e conseguiram, através com a Comissão de Carnaval, que a gente na terça-feira fosse tocar atrás dos hippies. Nós levámos umas t-shirts assim, muito coloridas, abrasileiradas, amarelas, listadas, e eles iam abrasileirados mesmo, com fatos abrasileirados. Calhou bem, olha, foi sucesso. Resumindo com ainda, acabou o Carnaval, foi só grupos a tentar que a gente, para o ano a seguir, fôssemos a tocar para eles. As sugestões eram tantas. Mas antes disso houve umas bocas que a gente nos vendemos aos hippies, etc. A parte das barulhentas, Sim. aquelas coisas. E não foi nada disso. Portanto, foi uma solicitação mesmo para o Carnaval seguinte de grupos, para a gente ir a tocar atrás deles. E a gente começámos a pensar, e assim, não vamos tocar para ninguém. Claro. E surgiu o balde se nós fizéssemos uma escola de samba. Já que fomos sucesso, não deve ser difícil arranjar as miúdas. Claro. Era quem mais queria. E aconteceu. Formámos a escola de samba, que saiu no Carnaval de 84. E antes de sair a escola de samba era preciso arranjar um nome para a escola de samba. Claro, era isso que eu te ia perguntar, se foi fácil escolher o nome. Não foi fácil. Imagino. Tivemos como a primeira sede o armazém da mãe do Guilherme, ou do Guilherme Terra, que também era bem organizado. O Guilherme Terra era muito bem organizado, era. Estava a falar a sério ou a ser irónico? Não, estou a falar a sério. Sério, Estou já a era falar a sério. organizadinho. Ele era a pessoa para organizar. Claro. E então e arranjámos o armazém dele para preparar para a gente ser a nossa sede, e foi durante alguns tempos. E começou as reuniões para criar Claro. um nome para a escola de samba. Surgiram nomes que eu agora, sinceramente, recordas? não me lembro. Mas eram assim nomes que não soavam ao ouvido. Não ficavam, não eram assim marcantes. Não mercado. E eu e o Walter, uma vez, fomos ao turismo, porque queríamos falar com o Sr. Valdemar Rezende, na altura, acho que ele andava na parte do turismo,
E íamos lá falar com ele, estávamos à espera que nos atendesse. E enquanto estávamos à espera, estávamos lá sentadinhos e havia panfletos, Sim. panfletos na mesa da Costa de Prata, que a Costa de Prata vai desde a Figueira até a Espinho. Da Costa. Sim. E começámos, eu estava a ler aquilo e começo a ler. E depois pus Escola de Samba Costa de Prata. Só Walter. Sou-te. Escola de Samba Costa de Prata. E o Walter gostou também. Portanto, Claro. levámos para a reunião e portanto, foi escolhido a Escola de Samba Costa de Prata, para fazer parte aqui da região. Claro. O símbolo foi o Moliceiro escolhido. E pronto, isso surgiu. Lembra-se quem foi a ideia de fazer a bandeira? Portanto, tudo constitui a bandeira? A bandeira surge pelo nome da Costa de Prata, da nossa zona, e surgiu que fizesse alusão Ao VAR, ao aos VAR, moliceiros. aos moliceiros. Olha, e as cores? Sabes que as cores é uma questão muito debatida, sim. porque... As cores eu vou funcionar. As cores não estavam para ser vermelho e branco, eu confesso. Então vá, revela aqui para toda a gente Confesso, ficar porque a as saber. cores... O Walter queria as cores azul e branco. Só porque o Walter era portista, não é? Ah, claro. O Walter era portista e queria as cores azul e branco. Fomos para o Porto e eu sou benfiquista. Claro. Mas não fazia questão nenhuma Sim, de estar sim. ali a forçar-se. Era um pormenor. Era um pormenor. Porque a ideia mesmo de formar a escola de samba era do Walter, não é? Portanto, ele é que faz isto. Ou formar o grupo de samba. E então, só que fomos para o Porto para buscar tecidos, escolher o tecido Claro, próprio. que ia ficar. Era a cor que ele queria azul à Porto. Ainda por cima era À mesmo. Porto, era o azul à Porto. Fomos andar lá nos tecidos e não havia azul à Porto em lado nenhum. Parecia que já estava destinado. E eu assim, Walter, opa, vermelho não falta, vai ser vermelho. Ai, que máximo. E foi vermelho e branco. Pronto, Passou e a ser até vermelho hoje? e branco. E ele também não se importou porque não havia o azul que ele queria. Portanto, foi a Pronto. vermelho e branco. E até hoje. E acho que está bem as cores. Eu acho que sim, parece muito bem. Olha, e diz-me outra coisa, que também é uma curiosidade que muitas pessoas têm, acerca dos instrumentos. Portanto, os primeiros instrumentos que tivemos, que fizeram parte da escola, como é que vocês Sim, arranjaram? os primeiros instrumentos que, como grupo de samba ainda, para sairmos Sim. para a rua, foi de duas baterias que a gente pediu emprestadas, como era da JOC, ou de Padre Bastos, não me engano na altura, e também do David, que é conhecido pelo David da Vesga, que é o filho de Zé da Vesga, que também tinha uma bateria. A gente desmanchou as baterias com os timbalõezinhos, as caixas, aquelas coisas todas, e aproveitámos isso. Os levados do Diabo, julgo que foi os levados do Diabo. Houve o ano anterior que saíram tipo com batuques ou coisa Também assim tinham do alguns género. instrumentos? Tinha alguns instrumentos que nos emprestaram também. Os chocalhos, como a gente Sim. chama, os chocalhos, como a gente chama, fomos nós que os construímos, A sério, com como? latas de salsichas. Soldámos latas de salsichas, metemos arroz dentro, pintámos de vermelhinho e branco. Claro, olha que bem. E está a andar violeta. E Vês, toca isto é a chocalhar. espetacular, porque a maior parte das pessoas não sabe disto. Depois, instrumentos mesmo de samba, como os surdos Sim, sim. e essas coisas todas, tamborins e isso tudo. Os primeiros instrumentos que a gente comprou foi num concerto que houve de Jorge Ben no Porto, no Coliseu do Porto, com a banda do Zé Pretinho, e entramos em contacto com eles, levámos uma tarja, fomos ao Coliseu e levámos uma tarja, e depois falámos com a banda Zé Pretinho, que nos vendeu alguns instrumentos na altura que custaram $150, ou assim, qualquer coisa assim. Ainda te do género. lembras? Sim, foi em dólares, tivemos que pagar em dólares. E então, portanto, foi esses primeiros instrumentos. Depois havia aqueles grupos de folclore no Brasil, de filhos de portugueses ou de radicados lá que fizeram, e vinham cá a Portugal fazer atuações, então tinham a parte do folclore, mas Certo. também traziam o samba Claro. e os instrumentos. Então a gente aliviava-lhes a bagagem, comprávamos os instrumentos. E a gente via a última atuação deles, a última que foi até foi em Aroca, porque a maior parte dos que pertenciam a esse grupo eram de Aroca, e fomos lá e comprámos os instrumentos. Começámos a adquirir instrumentos brasileiros mesmo, de samba, nessas condições. Muito bem. Depois começou a haver cá em Portugal já. Sim, depois entretanto começaram as coisas a evoluir havia e tamborins, era mais tamborins, fácil o mais acesso aos instrumentos. Olha, diz-me uma coisa, corrijo-me se estiver enganada, mas tu, presidente, nunca foste. Nunca fui presidente. Quem é que foi o primeiro presidente e como é que surgiu então a Costa Prata como associação? Depois da Costa Prata se tornar associação, o primeiro presidente foi o Jaime Bastos Catarino. Ai, o Catarino. E eu fui o vice, e pronto, e depois agora o resto só vendo aquilo lá no papel. No papel. E diz-me uma coisa, lá está, não eras presidente, nunca foste presidente,
Mas há um nome que te persegue, portanto eras o boss. Exato, era conhecido pelo boss. Portanto, gerias um bocadinho aqui a escola e eu gostava de saber como é que era feita essa gestão, como é que tu tratavas de tudo, os pormenores dos cuidados que tinhas. Não era só eu que tratava de tudo, né? Mas pronto, no fundo eu empenhava-me eu ainda andar para a frente, andar para a frente, essas coisas andar para a frente, e como estava sempre mais à frente, portanto começaram-me a tratar por boss. Não sei se foi por acharem que eu era maniante, não faço a mínima ideia, ou se porque realmente organizavas um bocadinho. Mas pronto, acho que foi as duas coisas. Mas pronto. Foi tudo junto. Olha, e a escolha das maquetes? Recordas-te como era nessa altura? Como é que vocês escolhiam as maquetes? As maquetes, íamos na altura, né, estávamos no princípio, íamos a muitas revistas que apareciam imagens do Carnaval do Brasil. E fazíamos esses recortes e depois até pedíamos a pessoas que tinham um certo jeito para desenho. Para reproduzirem? Para reproduzir e com alterações. Que vocês... Com alterações. Certo. Portanto, a base seria aquilo que a gente via na imagem, mas havia algumas alterações, portanto, era praticamente... Não fugia muito, mas havia sempre as nossas alterações na maquete. Ali o cunho pessoal que tentavam dar um bocadinho às coisas. Diz-me outra coisa, desses anos todos, portanto, Carnaval, que tu desfilaste, que fizeste, tens algum ano que te marcou particularmente, algum fato, algum ano, alguma coisa assim emblemática que queiras aqui salientar? Eu acho que não, acho que todos os fatos enquanto estive, todos marcaram, não é? Todos tinham a sua... Era da época e todos eram bons para nós. Sim, olha, estava-me a recordar, por exemplo, do Cowboy, que foi um ano... Sim, o Cowboy, portanto, foi diferente. Ao Costinha foi também. diferente, mas isso é outra situação, não é questão de marcar, é questão do tema, da altura, portanto, todos os temas te marcavam, não? Uns mais do que outros. Claro, mas alguns todos ficaram mais na memória de toda a gente. Sim, o Costinha, para mim, acho que foi uma merecida homenagem. Eu acho que exatamente, ele merecia, ele também era muito nosso, não é? Foi uma merecida homenagem porque... Era pessoa da terra, era humilde, estava para o Carnaval, pronto, e acho que E ele fez carros e trabalhos extraordinários para nós. Fizeram carros que marcaram mesmo. Eu acho que não só a história da Costa de Prata, mas a história do Carnaval em si, porque eu acho que ainda hoje toda a gente recorda e fala, exatamente até com muito pormenor, por exemplo, do chafariz, do Neptuno. Da alegoria que era exatamente uma cópia do chafariz do Neptuno. Uma obra extraordinária, ali ao pormenor, ao mais ínfimo pormenor. E eu acho que ele ia muito feliz no ano em que nós lhe fizemos a homenagem, até há vários vídeos e fotografias dele no carro. Eu acho que ele também ficou muito satisfeito por o homenagearmos, não achas? Eu acho. Olha, e quanto a isso, depois de, portanto, tecidos as maquetes, depois há uma série de coisas. Encontrar tecidos, encontrar estolas, materiais. E eu sei que há uma história muito curiosa que foram lançados para a Espanha, penso eu, uma coisa assim. Queres contar? Sim. Eu acho que é curioso e é uma coisa engraçada para as pessoas saberem. Foi 94... Talvez. Diz como é que era o fato, recordas-te? Talvez te possa ajudar. Era vermelho e tinha umas estolas. Olha, precisamente o ano do Costinha. E era 94, sim, precisamente o ano do Costinha. Exato. E então, como as plumas eram muito caras, as estolas eram muito caras, a gente conseguiu, não sei como, entrar em contato com o sujeito em Madrid que vendia estolas, essas coisas todas. E então, o que é que a gente resolveu? Resolveu tratar com ele e ir diretamente a Madrid, fazer a encomenda com ele. E assim fomos. Tínhamos programado a ida para Madrid de madrugada, com o Mário Jorge, como é mais conhecido, que a gente chamava o Pele e Pele, e ele falhou na hora. E deu-vos alguma justificação? Não, pronto. Não. Falhou, o pai não puxou a carrinha ou coisa assim de género, não pôde, e falhou na hora, e então quem fomos chatear e que se predispôs logo a ajudar-nos foi o Henrique, que era do João Gomes, o filho do João Gomes, claro. O Henrique. E fomos com uma carrinha que era uma Peugeot, assim, daquelas antigas compridas, e fomos por aí fora. E um dia de frio do caraças, aí em Espanha tivemos que parar o carro, para quase como uma picareta, tirar da grelha o gelo. Mas vocês quantos iam na carrinha? 5. Acho que éramos 5. Estás ali em grande aventura. Éramos 5. Quanto tempo demoraram a fazer a viagem? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Ainda deve ter demorado. Sim, demorámos um bocado. Sei que chegámos lá, conversámos com o homem, parecia um daqueles homens assim, gangster. Sei, assim meio manhoso. Meio manhoso. Lá fizemos a encomenda, ficou a entrega em Tui, porque ele vinha a Vigo fazer não sei o que, lá nos negócios dele,
e então combinou-se em Tui ir, o encontro em Tui para dar a mercadoria e a gente pagar as coisas. E foi-se lá a Tui, eu não fui, mas quem foi parecia contrabando. Uma coisa assim mesmo porque à filme. na altura a fronteira tinha guarda, não é? Claro. Não era fronteira livre. E então, mesmo do lado de Espanha, ele abre a mala, quem foi nosso abriu a mala, a carta, plumas e estolas para dentro da mala e pega lá o envelope com dinheiro, até para ser mesmo candonga. Mesmo. E a gente sem faturas, sem nada. Sujeitos a ficarmos sem mercadoria. Mas viemos na boa, não aconteceu nada. Pronto, correu tudo bem. Olha, e há outra, Parque Meyer, talvez, o que é que aconteceu no Parque Meyer? O que é que aconteceu? Quando começa a construir os fosfatos, dá-se que faltavam 11 metros de estola. E aflitinhos, percorremos o Porto todo, porque as cores eram laranja, amarelo e vermelho, e só havia roxos, brancos e pretos, no Porto não havia nada. Nada a ver, não era nada disso que pretendíamos. E então, a minha mulher na altura, a Maria João, eu vou tratar por Maria João. Claro, Maria João. A minha mulher parece assim uma coisa. Já sou idoso. Não és nada, estás ótimo, impecável. E então, a Maria João lembrou-se do Parque Meyer, portanto, das revistas, que apareceu muita gente com estolas, e tentou ligar para lá. Ligou para lá e depois as senhoras disseram que normalmente andava na Rua do Ouro, penso eu, em Lisboa, certo, que havia essas retrosarias que vendiam essas estolas. E a gente foi para a Rua do Ouro. Fomos na véspera, para no sábado de manhã estarmos na Rua do Ouro. A Costa de Prata tinha uma saída em Setúbal, uma saída do Intermarché, não sei se era fazer o aniversário, e a gente foi numa sexta, a saída era no sábado, percorremos a Rua do Ouro toda, entramos em algumas retrosarias que tiveram a lata de me pedir na altura. Eu vou dizer porque os espanhóis venderam-nos as estolas de 2 metros por 2,5 contos. Certo. Na Rua do Ouro tiveram a lata de me pedir por 1 metro, 7,5 contos. Meu Deus, que diferença! Nós acabámos por comprar numa dessas lojas a 3 contos 750. Ai, a tua memória é extraordinária. 1 metro. Conseguimos fazer aquilo pela metade, pelo metro. E comprámos os tais 11 metros que faltavam. Depois eu e a Maria João fomos apanhar o ferry e direitos para o Barreiro para Setúbal, para Itacopipo. E depois viemos com eles de... Tudo lançado. Muito bem. Ainda fomos atuar, penso. Não faltava nada. Olha, e em relação, por exemplo, às costureiras? Como é que era feito? Eram sempre as mesmas? Vocês iam mudando? Recordas-te como era? Normalmente eram quase sempre as mesmas, porque havia o cuidado de... Como toda a gente sabe, e penso que hoje em dia ainda funciona assim, não é? Primeiro recebe-se uma parte de subsídio, depois recebe-se a outra. Continua a ser assim. E nos princípios, o que é que aconteceu? Para a gente, as costureiras trabalhavam connosco, 3 meses, claro. E não, só viam o dinheiro no fim, não é? Portanto, e eles deixavam os serviços delas particulares, para se dedicarem exclusivamente, quase nesses 3 meses, aos grupos e à escola sim, claro, a fazer carnaval. E na minha mente, na altura, e do pessoal que se falava, achava-se por bem não estar à espera do resto do subsídio de dinheiro para se poder pagar, para poder estar mais à espera, mais 1 mês ou 2 meses, ou seja, mais os 3 que é quase 5 meses sem ver o trabalho delas. Então o que é que a gente fazia? Ia fazer um empréstimo à Caixa Agrícola, onde a gente tinha o dinheiro depositado das nossas saídas, claro, das nossas angariações que fazíamos na Caixa Agrícola, fazíamos um empréstimo para pagar às costureiras de uma vez só, e preferíamos perder na altura 30 ou 40 contos em juros, do que... E assim também as mantinham motivadas. E assim motivámos as colegas para o ano a seguir, que a gente falasse com elas, já estavam sempre dispostas a fazer outro trabalho. E a trabalhar para nós. E normalmente era quase sempre as mesmas. Claro. Só que havia mais trabalho, que temos que arranjar mais pessoal, não é? Quantas vezes? Houve um ano que tivemos para aí 7 pessoas a trabalhar connosco, costureiras a trabalhar connosco. Imenso. Aí era mesmo ali um grande trabalho de equipa. Era porque o trabalho, o fato e esse o exigia. Foi o fato das mangas de organza? Acho que foi o de 96, o fato de organza, das mangas que era de fogo. As cores de fogo. Ali cada uma daquelas chaminhas dava muito trabalho. Que era preciso pôr lá o rolinho naquilo. Sim. E aí foram 7. E foram muitos metros. Aliás, esgotámos o tecido na Feira dos Tecidos do Porto. Era tudo para nós. Tudo para nós. Acabámos por ir à Dona Beatriz ali a Esmoriz, que é uma excelente pessoa na altura connosco também. Vocês levem o tecido, gastem o que gastarem, depois fazemos contas, tragam o resto. Foi impecável. Tenho a dizer que foi a única vez que eu recebi alguma coisa de alguém. Certo.
para meu proveito próprio, e foi um jogo de toalhas de casa de banho que a Dona Beatriz me deu. Pronto, ficaste ali com o jogo de Portanto, toalhas. havia ali Sim. uma ligação de confiança até. Havia, no meu tempo havia uma confiança com quem nos vendia as coisas, com quem a gente tratava ali as a palavra. coisas. Porque eu tenho, agora falando da Beatriz, lembrei-me de outra situação, e tem a ver com o ano do cowboy, que foi, nós comprámos tecidos numa casa muito chiquérrima, na altura no Porto, que era o J. Marques. Certo, sim, sim. Que é no Largo dos Loios, que agora já não existe, infelizmente. Já não existe há um tempão. E nós trouxemos o tecido à consignação também. Havia já nessa altura grupos de carnaval que não tinham crédito em muitas lojas. Nessa altura já. Grupos e a escola de samba. Sim, claro, já era uma coisa já um bocadinho não tinham recorrente. crédito, nós tínhamos crédito. Nós nunca tivemos problemas em comprar e algumas situações e trazermos à consignação e depois devolver e fazermos contas daquilo que gastámos. Lembro-me desse também, era o J. Marques, foi a Dona Beatriz que ainda há pouco tempo, pouco mais de um ano que fui lá, e ainda estivemos a conversar sobre esses assuntos. Sobre esse assunto, porque fica, depois são histórias que acabam por marcar. Ela também já não me conhecia, não é? Mas estive a relembrar. Não mudaste assim tanto. Estive a relembrar, mas ela já não me conhecia, já estive a relembrar, já foi há bastante tempo. Sim, claro, já foi há muitos anos. E pronto, basicamente foi assim. Olha, Correia, mas é assim, nem sempre tudo correu bem, porque há um ano que também nos marca e que já passaram muitos anos, mas ainda é falado, o ano em que eu nasci, olha, 92, que foi um ano em que chegou ao dia do desfile e não tínhamos os fatos todos. Certo. Queres contar como é que foi isso? Também não foi tudo rosas, não é? Foi um ano que, pronto, que nós fomos com uma costureira do Porto, era um ano também que era trabalhoso, e nós fomos com uma costureira do Porto, por indicação até do pai de uma colega nossa na altura, que era conhecido, e tivemos problemas com essa costureira, porque, pronto, o nosso mal, enquanto trabalhámos com costureiras de Ovar, elas conheciam a realidade. Claro. Quando fomos, ela não conhecia bem a realidade da situação, mas sempre lhe vincámos bem, é que nós precisamos dos fatos a essa altura, e ela falhou. Falhou no desfile já havia o desfile noturnos da Escola de Samba, e ela falhou nesse ano com 17 fatos, o que foi muito complicado. Foi a única vez que eu chorei. Aí choraste, não chorei. aguentaste. Chorei porque tive que pedir a elementos do grupo que não tinham tanta influência, só fatos de homem, que não tinham tanta influência na bateria, pá, tu não podes, tens que emprestar o fato. Tem que ceder, não é? Tens que abdicar de desfilar para outro. Tens que ficar a ver e ceder, e isso custou-me um bocado ter que fazer, e chorei um bocado nessa altura, porque custou um bocado. No dia a seguir só conseguiu entregar mais 2 fatos, faltou 15. Mesmo assim, e depois tivemos um problema com ela, não é? Portanto, claro. Com ela. Só na terça-feira que saíram todos. Era isso que eu te ia perguntar, se tinham chegado a sair todos. Saímos todos na terça-feira, pronto. mas ela tinha que levar um corretivo. Claro, porque deixou a escola ficar mal, não é? Nós recusámos a pagar, até porque nós tínhamos, falta de elementos, a Comissão de Carnaval cortava no orçamento, por X por cabeça. E então fizemos a avaliação. Ficámos lesados, realmente. A avaliação de quanto é que a Comissão de Carnaval nos cortou no sábado, no 17 elementos, no domingo de 15, e pedir uma indenização de... Ali a lutar pelos direitos. Uma indenização por danos morais. E aquilo dava X, e subtraindo à fatura que ela tinha dado 300 e tal contos, que estávamos dispostos a pagar se ela estivesse de acordo, se não tivesse. Claro. E ela não esteve de acordo. Recebi uma carta, que eu por acaso tenho ali. Guardas tudo? Recebi uma carta pelo correio, fui ao apartado, recebi uma carta, e quando comecei a ler a carta vi que aquilo tinha mão de advogado. Não era para leio dela. Claro. Que se nós não pagássemos, num prazo de 8 dias, que ia para tribunal, E depois as custas eram a nossa conta, aquela história. E eu agarrei nessa, saí dos Correios velhos, que agora estão fechados, saí dos Correios, fui direito ao Café Avenida, na altura já está o Café Avenida, e a primeira pessoa que eu vejo foi o Leonardo Azevedo, que é advogado. Sim, sim. Como nós já tínhamos feito alguns, a pedido dele, para fazermos alguns, digamos assim, não era espetáculos, mas apoiar o Alvarense. Sim. Nós fomos lá de bola, entre ajuda, e eu pensei logo, porque não, tu também dás-me aqui já um lamiré sobre este assunto, e como quem diz, uma mão lava a outra. Claro, mas é mesmo assim. E falei com o Leonardo Azevedo e mostrei-lhe a carta, porque ele disse assim, e ele vira-se assim para mim, essa da mão lava a outra, vira-se assim para mim. Então não vais ao meu escritório que é para não pagares. E eu viro para ele, doutor, uma mão lava a outra. Claro, foi lá logo está. Assim.
E ele deu-me uma explicação que a gente devia mandar um cheque no valor que a gente achava que ela devia receber e ficava assim. Mas eu não gostei não gostei da solução. Fomos ao Dr. Oliveira Dias. Que, por outras palavras, disse basicamente a mesma coisa que disse o Dr. Leonardo Azevedo. E eu não estava a gostar da situação. Então manda um cheque e ela recebe aquilo, depois continua-me a chatear para receber o resto. Claro. Não, eu quero uma solução que resolva de uma vez. Fui ao Dr. Chaves. Portanto, fui ao Dr. Chaves e eu confesso, em todos eles não paguei. Todos eles, em todos eles, portanto, havia aquela. Lá está, a parte em que ajuda um bocadinho. Eles também não levaram nada, porque também eu perguntei, mas eles também não levaram. Claro. E o Dr. Chaves, à medida que eu ia relatando a situação, ele ia escrevendo na máquina de escrever, já o que ele... E escreveu o que ele tinha a dizer, acabei de falar, e ele puxa e começa-me a ler. Tal, por na Comissão de Carnaval terem retirado tudo direitinho, não sei quantos, então, mais indenização moral, não sei das quantas, aquilo que eu disse não me caso, subtraímos ao valor da fatura, estamos dispostos a pagar caso esteja de acordo. E ela mandou uma carta a dizer que não estava de acordo e fomos ao Dr. Chaves, já então ela pancando para a frente. Até hoje. Ficou resolvido? Não quis receber aquilo, não recebeu nenhum. Pronto, ela é que ficou a perder. Exato. Olha, Correia, de que forma é que tu sentes que a Costa de Prata marcou a tua vida? Agora falar um bocadinho mais a parte emocional. De que forma é que achas que a Costa de Prata marcou a tua vida? Olha, é assim, deu-me estaleca também para o contacto com as pessoas, o organizar, Portanto, acho que, no fundo, fez-me um bocadinho também de mim homem, digamos assim. Claro. O facto do contacto, também, alguns anos, né? E isso fez-me crescer também o facto de contatar, de organizar, Pronto, tudo isso, portanto, era uma coisa que eu gostava. Eu sempre gostei de estar em grupo. Nunca gostei de fazer coisas individual. Porque eu pertencia ao GAT, ao Grupo Teatro do Amador de Ovar, na altura. Estive na Associação de Estudantes da Escola Industrial. Aí fui presidente. Aí foste? Aí fui presidente. E andava no 7º ano. Também era burro, tinha reprovado. Fica já aqui a revelação feita. E pronto, e eu sempre estive em grupo. Sim. Estive no grupo coral da JOC. Estavas envolvido em muita coisa, realmente. Não foi tudo ao mesmo tempo. Sim, mas foste envolvendo, faz parte de ti. Ou seja, eu sempre estive bem em grupo. Sempre estive bem em grupo. Olha, mas segundo eu sei, também lá está, a Costa Prata ocupava grande parte da tua vida. Sim, ocupava parte da minha vida, tive algo depois, mesmo casado, tive algumas chatices em casa, porque fui acusado e com razão. Vá, revela aqui, aproveitas para dizer publicamente à Maria João. Fui com razão de que a Costa da Prata era mais para mim do que era a família, e eu confesso que tive uma altura que realmente isso acabou por só via assim a Costa Aquela da Prata. paixão ficou assim exacerbada. Mas pronto, as coisas foram andando e fui chegando à razão. Também faz parte. Acabamos por chegar lá. É preciso ter uma boa muleta também para nos chamar à razão, não é? Claro, sempre. É sempre preciso para nos ali realinhar e apontar o caminho. E olha, eu sei que viveste também muitas peripécias aqui na nossa escola. Queres contar algumas? Sim, algumas iniciativas que nem tinham nada a ver com samba. Mas que acabava por ser até associação, porque é uma coisa que nós tentamos manter hoje, percebes? Que acabava por ser o facto de nos mantermos unidos fora da situação do Carnaval. Que surgiu uma ideia de criar uma porca, na altura foi porco, podia ter sido um porco. Um animal mesmo. Podia ter sido um porco, mas foi não uma foi porca mesmo. Foi uma porca e que na altura o nosso amigo José Simões, que era o que nos punha o som, claro, que nos tratava do som, a mãe dele, onde ele nasceu e foi criado, tinha lá um corral vago e eu propus se ele também deixava lá pôr uma porca, a gente criava uma porca. Era a porca da Costa da Prata. É a porca da Costa da Prata. E a gente criou a porca. Certo. Afeiçoei-me à bicha. Ias lá dar de comer à porca? Dar de comer, assim como o Sandro Rilho chegou lá a dar de comer, também, mas eu acho que fui lá mais vezes. A dar de comer, afeiçoei-me à porca, quando ela vinha-se roçar as minhas pernas. Há quem diga que somos muito maus cães. Eu confesso que me custou muito terem que ir matar a bicha. Mas pronto, mas depois da morte soube bem. Pois, imagino. Fizeram depois uma tainada para comer. 3 tainadas, deu 3 tainadas. Era uma deu grande rojões, porca. deu umas febres, deu 3 tainadas. Pronto. E onde é que eram essas tainadas depois? Na sede. Era na sede, sempre na sede. Sempre na sede. Assim como aquela situação dos aniversários. Sim. E depois surgiu a ideia até digo que foi a Maria João que surgiu essa ideia de fazermos os aniversários. Porque nós tínhamos uma listagem que mandávamos para a Câmara dos elementos. Certo. Então tinham acesso todos aos os anos aniversários.
E todos os anos, então mandava sempre com a data de nascimento, aquelas coisas Sim, todas. sim. E a Maria João começou a olhar para aquilo, começou, olha, estes fazem anos em janeiro, e este também, e aquele, em janeiro, e começou a juntar uma Claro. porrada deles. E se nós fizermos uma festa por mês dos aniversariantes desse mês? Claro, e fazia no final todo o de cada sentido. mês. E então surgiu assim a ideia. Portanto, e fizemos algumas tainadas nas sedes, todos os meses tínhamos. Era uma maneira também fora do carnaval da gente se juntar, porque normalmente acabava o carnaval morria a coisa. Tudo. E então a gente, pelo menos uma vez por mês, a gente juntava-se para uma tainada. Pois. E digo, confesso que a tainada de maio Era uma grande tainada. Era foi a uma tua? grande tainada. E vocês comiam sempre a mesma coisa? Ou como é que vocês Não, faziam? não, as pessoas é assim. Fazia-se o aniversário, os aniversariantes é que tinham que tratar do bolo, Certo, ok. todos os outros traziam qualquer coisa de casa e toda a Certo. gente se juntava. Juntava-se, depois tiravam o que Refeições, era queriam, claro. Juntava-se tudo e pronto, Fazia-se ali fazíamos. uma Mas grande os festa. aniversariantes tinham a responsabilidade de trazer o bolo. O bolo. Pronto. E pronto, na minha altura arranjou-se mais do que isso, comprou-se 2 leitões. À grande. Tínhamos gente Os aniversariantes tínhamos de gente maio. dinheiro, tínhamos gente de dinheiro. Tínhamos gente de dinheiro. E também havia muita gente, se calhar, a fazer-nos em maio. E havia muitas, Pois. éramos 7 ou 8, se não me Pois, engano. ainda eram uns quantos. E eu se me lembrar, era o Catarina, era o Bandeirinha, é o teu tio, Sim, o meu tio. o Bandeirinha, o Zé Miguel, se não me engano, era o Meriquito, o Abel Andrade, que na altura andava nos Zucas, mas desfilava connosco no Fazia- sábado, fazia as duas à coisas. noite. É o Abel Andrade. Mas vê, já eram assim uns quantos. Lá dava para comprar os leitões. Dei 5, mas havia mais. Agora não estou assim a recordar, Sim, mas mas havia mais. já dá para ver que era assim um Exato. bolo. E eu arranjei alguém que nos arranjasse umas caixinhas de vinho. Ai não, também era importante. O vinho também era importante. E pronto. E fez-se umas boas teinadas e juntámos. Depois perdeu-se um bocado essa Claro. situação. Olha, mas também havia saídas animadas. Também havia Quais eram assim saídas- as melhores saídas ou algumas saídas que te recordes que aconteceram coisas Das engraçadas? melhores saídas que fazíamos era aquela de ir para mim eu gostava muito era de ir a Lamego. Toda a gente me fala da saída de Lamego dessa Porque, altura. porque era 2 dias, a gente Claro. tinha que dormir lá, tínhamos... Era mesmo assim, era, festa. era diferente. Uma das últimas, penso acho que foi a última, se não me engano, tivemos um problemazito com uma colega na altura, que teve assim um trecozito Na saída? na saída. Nós ficámos no quartel militar dos Rangers, Sim. lá numas camaradas, a dormir. E Devia haver tal. alguns que ressonavam, não? Eu não faço a mínima ideia. Pá. Tu dormias? Não faço. Eu dormia, porque eu dormia. Mas que dormia-se mal. Dormia-se Claro. mal porque toda a gente começava no paleio, Claro, normal. dormia-se mal. Aquilo era em camarate. E então, logo de manhã, que estávamos à espera do desfile, de manhã já era quase tarde, porque o desfile era à noite e nós já estávamos ali, já depois do almoço, estávamos ali na camarada todos ali, estávamos cansados da night também. E estávamos ali a... Minto, desculpe. Já tínhamos desfilado à noite, já era depois do almoço, íamos desfilar à tarde, Certo. mas ao fim do dia. E então, estávamos ali todos na galhofa e estava a colega que era a Paula e pôs a tocar num surdo, em pé. Sim, nós ali, sentados, divertida, na ali vertente. aquela coisa. De repente ela pousa a baquete do surdo e cai para trás, assim Ai, meu Deus, desamparado. que aflição. E eu, por segundos, assim, ninguém cai assim para trás para o chão. Achaste estranho, não era assim Achei uma coisa estranho. normal. E então fui para a beira dela, ver o que é que se passava, ela começou a ficar roxa porque enrolou a língua. E eu tentei abrir a boca, mas tiveste que ela intervir? não a deixava. E só quando estava a desfalecer, falta de ar, é que fletiu muitos músculos dos maxilares. Eu aí consegui e meti-lhe os dedos na boca e puxei a língua e ela começa... recupera, entretanto a Raquel rasga um lençol, Aquilo parecia mesmo rasga também um há lençol e filme. para fazer ali de freio. Ai, meu Deus. Na boca, fazer ali de freio, e ela recupera o fogo e não tem mais nada, fecha a boca e trinca-me os dedos. Ai, os teus dedos. E eu fiquei com os dedos Presos nela. presos nela, e eu fui até ao hospital no carro com os dedos dentro da Ali. boca dela. Os dois dedos polegares ali a tentar Ainda abrir. ficaste com os dedos, ainda bem. Mas 15 dias depois as unhas caíram-me numa Ai, pedra. então foi mesmo mal. Eu fui até ao hospital, Ali dentro assim. do carro, até aos pôr a peso dentro do carro, e eu Claro, sempre ali com que os dedos. aflição. E ela não me largava os dedos até ao hospital. Olha, mas ela ficou bem. Resumindo e concluindo, viemos embora, ficou lá no hospitalzinho, viemos para vir para fazer o desfile, né? Tínhamos que vir fazer o desfile. E quando nós espantámos a fazer o desfile e a Paula estava a ver-nos a desfilar, tinha fugido do hospital. Sério. Ela ficar no hospital não Já fica. estava boa, fugiu do hospital. Veio ver o desfile, Já não viste? desfilou, mas veio ver o desfile. Muito bem. Pronto. Não sei o que é que aconteceu, que ela foi fazer um teste, até uma consulta, e para ver se era...
aquelas doenças. Sim, tipo epilepsia, esse tipo de coisas. Assim, mas não tinha nada. Pronto, olha, pronto. Acho que foi episódio. cansaço mesmo. É capaz de ter sido, mas olha, à custa disso, quase que pronto. ficava cheio Mas de dentes. marcou essa edição, Claro. mas gostávamos de ir porque era 2 dias. Claro, era é 2 sempre dias assim de fora, Malta divertido. Nova. Claro. 2 dias, porque no primeiro ano tínhamos piscina. Também deviam beber um bocadinho, não é? Essas coisas. Sim, mas não era assim Sim, era mais pela exagerado, diversão. Não, era mais diversão. Mas era o facto de estar fora de casa, uma noitada Claro. com o pessoal todo. Com os amigos, no fundo, porque eram muito amigos, porque essa é a ideia que eu tenho. Temos o primeiro ano que fomos lá, temos uma piscina, aquelas piscinas de aprendizagem que não têm grande profundidade. Sim. Tem 1,5 m o mais fundo, e houve alguém que, na altura, que quis ser o primeiro a entrar para a piscina e não mediu a altura daquilo e manda um mergulho, pumba, Magoou-se. cabeçada. Portanto, o Lamego tem essas coisas, fomos para o hospital, eu e o Guilherme, levá-lo ao hospital, que ele mandou uma Está ali, cabeçada. pronto, o amigo é assim, era Era hospital na era Serra. assim, era no hospital da Serra. Pronto, mas tiveram muitos episódios Sim, engraçados. mas sempre. E agora que recordas com saudade, eu acho que vos marca sim, muito, claro, mas sempre que claro, eu falo claro. com pessoas da tua geração e que nessa altura andavam na escola, falam das saídas com muito carinho, até com muita ternura, porque eram ali momentos e memórias que ficam para sempre. Eu pessoalmente digo, claro. era onde eu me divertia. Claro. Porque no Carnaval era só trabalho, e era só stress, e era só querer pôr o grupo, a escola Na Samanta, rua, na rua, garantir que tudo corria bem. Portanto, onde eu me divertia era nas saídas. Claro. Portanto, e era isso. Olha, e se tivesses que agradecer a alguém da Costa de Prata por alguma coisa, quem é que seria? Agradecer ao Walter por ter Ter tido a ideia. tido a ideia. E se calhar à tua mulher também. Também, por me ter Da forma aturado. como te aturou e te claro, apoiou. Claro, é isso. Portanto, mas eu pensava que estava a falar na criação sim, do... em todo o sentido. Tá, mas Eu estava-te a depois perguntar em de todo o sentido. em todo o sentido, a minha mulher, claro. Claro, eu Claro que me aturou bastante. Fica aqui também um agradecimento à Maria João. E agora, passando para os dias de hoje, tu depois, entretanto, saíste da escola, acabaste por continuar ligado ao Carnaval, chegaste a ser júri de algumas coisas, não foi correto? Sim, convidaram-me mal a sair. Eu, antes de tomar a decisão de sair, escrevi uma carta à Comissão de Carnaval, na altura, Certo? a dar conta da Da minha tua saída, situação. porque eu era delegado também da Escola Samba, não é? Certo. E a dar conta de que ia sair, ia deixar de o ser, e portanto, a dar os meus... Claro, dar-te o teu parecer meu e parecer, para eles aquela ficarem coisa, informados então. da situação. Também recebi uma carta de troca, portanto, a elogiar Teu trabalho. o meu contributo que tive Certo. com o Carnaval, e pronto, e depois como sabiam que eu estava fora, convidaram-me para ser júri das piadas. Ainda foste júri das piadas. E até a sugestão do Álvaro Rocha, que é dos Malhos, na altura Sim. era Malhos, acho que é assim. Era? Sim. E, portanto, convidaram-me e, pronto, lá fui esse ano, mas só foi a única vez também. Não, Pronto, a partir daí passaste a ser só espectador. é só espectador mesmo. E agora lá está, hoje em dia, como é que tu vês a Costa de Prata nos dias de hoje? Quais é que são as principais diferenças que tu notas, um pouco a evolução, desde a tua altura, a altura em que cá estavas, para os dias de hoje e aquilo que a Costa de Prata Ora bem, é hoje? digamos que às vezes é assim, no meu tempo era artesanal, agora tem mais informática. Portanto, no meu caso, eu não ia mudar muito bem porque eu não sou bom em informática, mas pronto. Acho que a Costa Prata evoluiu bastante. Teve um período Mais após complicado. a minha saída que, para quem sabe, não é? Muito complicado. Muito complicado. Porque após a minha saída, apesar de eu ter saído com chatice, apesar de eu ter saído com chatice, o complicado veio depois e não conta com a tive. Mas Certo. pronto. Mas a Costa Prata que recuperou muito bem e fico muito contente por causa disso. E eu, como vocês sabem, eu tinha a primeira bandeira da Sim. Costa Prata comigo, Que agora está na sede, não que é? agora está na sede, que tinha dito que se sobrevivesse, eu devolveria a bandeira à Costa de Prata. E assim fiz, quando fez 25 anos, portanto, era um marco, e então devolvi a bandeira da Costa de Prata à Costa de Prata. À escola em si. E agora está na nossa sede e agradecemos-te muito. E pronto. E eu tenho algumas recordações desse tempo comigo. Claro, normal que sim. Tenho ali muitos contratos que se fez, cartas que se viu para contratos de saídas. E ali Tu guardas tudo? tenho ali guardado, até que a Costa da Prata tenha um sítio para museu. Ai, gostava tanto, Correia. Eu acho que isso tem que ser um projeto que temos que desenvolver, porque eu acho que já merece. Eu A nossa acho história que- já merece. Que acho que há coisas que ficam para a história. Claro que sim, claro E que sim. ter um espaço, não é preciso muito grande. Sim, um mas que espaço fique para ali- que fique sempre visível como nasceu ou como Claro. ou como evoluiu.
Eu acho que sim, e mesmo como este momento e esta conversa que estamos aqui a ter, eu acho que é muito importante porque as pessoas que vivem hoje em dia à Costa de Prata, falta-lhes muita informação, há muita coisa que não sabem e talvez por isso não lhe deem o devido valor. Por isso é que eu acho que é muito importante as pessoas começarem a ver a história, os bocadinhos de nós que está em cada um desses traços. Depois, quer dizer, nós não evoluímos na altura de informaticamente, não é? Também as coisas não estavam Não sei, evoluídas. com muito marketing e essas Claro. coisas todas, mas tínhamos as nossas maneiras de trabalhar e depois começámos a pensar... Já faziam livro, faziam... Começámos a pensar em sermos mais nós e não copiar no Brasil. Certo. Né? Criar uma identidade. De criar uma identidade nossa, como foi começar a fazer as letras do Samba Enredo. Sim. Portanto, ser Muito original, importante, claro. ser original. E conseguiu-se, não é? Até os dias de hoje. Sim, é verdade. Nunca deixámos. Ser, portanto, os sambas originais. E pronto, acho que temos... Acho que isso em relação às outras escolas de samba Sim. do Alvar Marcou a diferença. marcou a diferença. Sim. Eu acho que sim. E eu acho que nós... Não por sermos só a primeira, mas porque mantivemos isso. Mantivemos e marcou a diferença nesse aspecto. Nós temos os nossos samba enredos. Sim, eu acho que é uma das coisas que Originais. nós mais nos orgulhamos por termos começado isso em Ovar e queremos logo marcar essa diferença. Só não gostava muito, e acho que nós não tínhamos esse hábito de cantarem com sotaque brasileiro. Mas isso agora é um bocadinho difícil de mudarmos, porque agora continuamos a cantar os sambas com samba... Mas nós não tínhamos essa maneira de cantar assim, com Cantava sotaque assim, brasileiro. em português de Portugal. Em português de Portugal. Às vezes surgia assim um outro, mas era Mas raro. vezes isso é curioso, porque eu acho que agora a maior parte das pessoas não sabe disso. Não sei, E agora ao ver isto fica a Agora- saber uma série de coisas que até então não sabia. Porque se nós não temos sotaque brasileiro... Porque é verdade, tens razão, e nessa Isso altura... é quase como eu sou do Alvar e falar à Porto. À Porto, também não faz caralho, sentido, não faz é? Eu sentido. percebo-te, correto, perfeitamente. E há alguma coisa que tu ainda gostavas de ver a Costa de Prata alcançar? Alguma coisa que tu tivesses sonhado, idealizado nesse tempo, principalmente em que estavas aqui dentro e que gostavas de ver a Costa de Prata? Aliás, uma coisa que me ficou atravessada Diz. foi um projeto que havia para a altura dos nossos 15 anos e que ficou em Águas de Bacalhau. Olha, conta, partilha o que era, podes E partilhar. ficou em Águas de Bacalhau porque surgiu a tal chatice. Ok. E como envolvia bastante dinheiro Ficou- em organização, não é que a gente ficasse a perder em termos de dinheiro, Sim, mas sim. queríamos arranjar os fundos para cobrir essas despesas todas. E ficou em Águas de Bacalhau precisamente quando começou as chatices que eu tive aqui. Não é? E eu tenho ali assim um trabalho também da Maria João. Da Maria João, sempre aqui a Maria João consigo. Um trabalho da Maria João, de busca, ou seja, se muita Sim. gente não sabe, nós adotámos o nosso padrinho da Costa de Prata, o Jorge Bem. Sim. Até por causa da altura dos instrumentos. Já dos instrumentos, o Jorge Bem foi adotado como o nosso padrinho Certo. da Escola de Samba, como padrinho de batismo da Escola de Samba. E então, nesses 15 anos surgiu a tal ideia de marcarmos os nossos 15 anos com essa iniciativa que nós tínhamos. Não sabia, curioso. E era fazer com que o Jorge Bem viesse cá uma atuação juntamente Com a connosco. Costa de Prata. Mas isso envolvia, ia ser feito no dia da cidade, do feriado Sim, sim, da sim, cidade. em julho. Ou seja, íamos fazer em conjunto com a Câmara Municipal. Certo. E para fazer em conjunto com a Câmara Municipal tínhamos que ter mais que propriamente só o espetáculo do Jorge Bem e a Costa de Prata. E então o que é que a gente tentou fazer? Tentou fazer tipo uma feira, a dar a conhecer, com stands a dar a conhecer as empresas do Alvar, tudo o que havia em Alvar, que se fazia em Alvar, com stands, Sim. tipo uma feira, tipo feira de março, Curioso, mas não era. sim, sim. E aí depois tinha a componente de espetáculo, não só da escola, mas durante a feira, dos 3 dias que ia durar aquilo, ou 2, 3 dias, que era sexta, sábado e domingo, sexta à noite, sábado e domingo, havia um palco à parte que seria para arranjos folclóricos de Alvar, Sei. fatuar. Era assim uma coisa em grande. Era uma coisa grande, porque também era em conjunto com a Com a Câmara Câmara Municipal. Municipal. E a ideia era nossa, o projeto Certo. foi nosso, fomos pôr à prova e ia ser aprovado. Quando surge, e eu tive que Aí tive que deixaste. dizer que não havia condições para continuar com o projeto, porque eu ia sair. Claro, compreendo perfeitamente. E pronto. Ficou por realizar isso. Resumindo e concluindo, a Maria João põe pés ao caminho, ou mãos ao caminho, e entra em contato com a editora do Jorge Bem. A Maria João sempre aqui. E eles Encabeçar. mandaram tudo o que era necessário para a realização do espetáculo Jorge Bem, assim como luzes de palco, tudo. Sério? Tem ali o esquema todo. Mandaram aquilo, tudo direitinho? tudo direitinho. E tem ali
ainda o projeto que a gente pôs na Câmara e eles mandaram tudo direitinho. Estava tudo encaminhado a só arranjar patrocínios e a gente arranjava Claro, com os stands das empresas, que faziam lá a exposição daqueles que fabricavam, aquelas coisas todas. Portanto, seria interessante, mas não deu. Não foi possível. Não foi para a frente. Essa é a única coisa que eu tenho atravessado de não ter sido realizado. Não ter sido realizado. Muito bem, senhora. Correia, esquecendo a parte do passado, do presente, no sentido em que, pronto, agora não estás tão envolvido aqui, mas... Ou melhor, eu não estou nada. Sim, estás um bocadinho mais como espectador. Eu não estou nada. Sim, mas na altura, portanto, se pensasses, o que é que significava para ti ser Costa de Prata? O que é que achas que deviam ser os valores que qualquer pessoa que fosse Costa de Prata devia ter e assegurar que a escola se mantinha fiel? Olha, os valores têm a ver com as pessoas, né? E as pessoas Claro. têm que saber trabalhar em grupo e têm que se ajudar em grupo. Claro. Eu sei que é evidente, num grupo muito grande, há sempre aquela meia dúzia ou uma dúzia, que é os que trabalham mais, ou que Claro. se esforçam mais. Será né? sempre assim. E será sempre assim. Mas, apesar da maior parte não trabalhar tanto, mas pelo menos não atrapalhar é a ideia. Não Isso é atrapalhar base. e não fazer fosquinhas daqui, Sim. ou daqui, não haver ciúmes dali e daquela. É evidente que isso é um bocado difícil de resolver. gerir. Mas às vezes são coisas tão evidentes que era desnecessário. Claro. Portanto, pode ter um bocado de ciúme, mas fica-se cá connosco Claro. e pronto. Ou porque ela está a ser mais bem tratada, ou porque é filha não sei das quantas, ou porque é isto e aquilo. Também sempre surgiu, não é? Mas não era tão evidente como eu vinha a saber depois de sair dessas situações. Mas e até chatices mesmo Claro, que houve. claro. Mas Portanto, os valores era ser trabalhar em grupo. trabalhar para um só. Costa de Exato, Prata. bem, Costa de Prata Costa de sempre, não é? Eu acho que, e é um bocadinho isso que nós hoje em dia, e que já passaram algum tempo, procuramos fazer, é trabalhar todos para um bem comum Costa de Prata, para enaltecer o nome da escola e, acima de tudo, também para fazer da Costa de Prata uma grande associação. Que agora, ao conversar contigo, percebo que já na altura procuravas um bocadinho fazer outras atividades fora do Carnaval. Exato. E alargar isto a outros ângulos. E eu acho que nós agora, exatamente, e eu acho que nós agora procuramos fazer, portanto, nesse sentido, pelo menos espero que estejas orgulhoso. Exato, acho que daquilo sim, que temos vindo a fazer. Estou, porque acho que deram uma volta à questão. Estão muito dinâmicos. Bom, tentamos. Estão dinâmicos, são mais visíveis. Sim, isso também é verdade. Olha, bom ponto que são tocaste mais agora. visíveis. Sim. E pronto, eu fico contente porque que nem existe a Costa de Prata. Exatamente. E que esperemos que continue. Porque nós havemos de ir, mas a Costa de Prata continua cá. Eu acho que é um bocadinho... Espera aí. Queres falar sobre essa? Não, mas sabes que eu acho que do ir, a parte ainda há do de ir, demorar muito tempo. Correia, vamos pensar aqui. Mas eu acho que a ideia base tem que ser essa, porque nós fazemos parte da história, mas nós havemos de ir e espero que Costa de Prata continue cá e bem a manter esta... com gente capaz de... Com gente capaz de... Eu acho que isso é o mais importante. Correia, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Se há alguma coisa que queiras acrescentar, que ficou por dizer e que gostavas, ou se achas que já acabou por ser... Não, eu acho que já disse tudo que tinha a dizer. Portanto, falar do meu tempo, eu acho que disse tinha tudo a dizer. Quem me conhece dessa altura... Claro. Sabe que se passou assim. Claro. E pronto, eu sempre me dediquei no meu tempo à Costa de Prata, claro. E às vezes até demais, também confesso que também devia ter delegado mais. Mas é assim, eu digo, às vezes, das poucas vezes que eu deleguei, acabei por ser eu a fazer ir atrás da coisa, senão para prejuízo, entre aspas. Se calhar daí é o boss. Se calhar aí veio o do boss, será que é daí? Capaz. Mas tirando isso, acho que pronto, acho que isto... Sim, e no fundo quero também aqui agradecer-te em nome da escola, porque sem dúvida nenhuma que és uma figura incontornável. Atenção, eu só vou dizer diz à vontade. Eu sou um dos principais, não é? Digamos assim. Apesar de que eu achar que a ideia é Walter, sim. Sem dúvida, ele é que traz a ideia. A ideia. Eu e ele começamos a trabalhar a ideia. Começaram ali. Como havia o tal grupo que eles queriam entrar no Carnaval, que eram ia-se chamar Metralhas. Envolveram-se todos. Já que havia pessoas para esse grupo, então toca atrás desse grupo. E todos nós, os 17. Os fundadores. Com a Raquel a mandar na gente. Sim, a Raquel, a mulher. Na gente. Portanto, digamos que nós é que construímos a Costa de Prata. Claro. E nós temos que vos agradecer eternamente por isso. Correia, obrigada. Havia os idiotas, o Walter e eu, e os outros... juntaram-se todos e olha, isso é que foi extraordinário, porque fizeram a Costa de Prata que hoje procuramos continuar a enaltecer e a elevar. Obrigada. E depois temos o Guilherme também, que tinha um armazém fixe para fazer a cena.
Correia, obrigada por tudo. Nada, tudo. Obrigada Foi um por prazer, tudo. foi um prazer relembrar. É isso, recordar é viver, não é? Recordar é viver. Obrigada. E acho que vou recordar mais vezes. Obrigada.